Graça e paz, amados. Aqui é o irmão Shebeck. Quero trazer aqui uma mensagem, uma palavra de Deus, uma mensagem da Bíblia. Essa mensagem vai chegar para os irmãos do grupo de oração, que é do grupo da igreja, a Primeira Igreja Batista em Jaboticabal. E também vai ser postada no canal da igreja, que é Primeira Igreja Batista em Jaboticabal. E também na nossa página no Facebook, que é PIB Evangelizando em Jaboticabal. Convido aos irmãos para estar dando uma olhada no conteúdo, né? A gente está com os conteúdos muito bons, são bastante pregações, ensinamentos, né? Que com certeza vão edificar. Temos pregações do nosso pastor Antônio, temos também do nosso professor Anísio, do nosso professor Gustavo, do nosso irmão Alexandre e também do nosso irmão Anderson. Então eu convido a vocês a estar dando uma olhada. Hoje eu quero trazer o tema Jesus voltará. Ele está na base de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12 ao 20. Convido aos irmãos a pegarem suas Bíblias e me acompanharem. Bom, Apocalipse 22, versículo 12 ao 20. Aqui é Jesus dizendo: E eis que cedo venho, e ao meu galardão estar comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei ao meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, resplandecente, a estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amados, Apocalipse foi escrito por apóstolo João, que estava preso na ilha de Patmos, né? Ali ele teve a grande revelação e trouxe para nós ali muitas outras revelações dali do Senhor, e como a igreja tinha que se endireitar e tudo mais. Aqui nos versículos nós vamos ver aqui, versículo por versículo, para podermos entender um pouco mais do que diz a passagem. Olha, vamos lá. No versículo 13 ao 15, ele vai falar aqui de quem entra e quem vai ficar de fora. No versículo 14, os que entram são aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E aqueles que ficam de fora? Bom, aqui no versículo 15, né, já vemos ali os cães, né? O que seriam esses cães? Esses cães não são os animaizinhos, né? Coitados dos animaizinhos. Eles não são, os cães não são eles. Vejam bem, nós usamos um ditado, nós usamos uma fala que diz assim: este homem é um cachorro, né? Geralmente mulher diz isso, né? Quando aquele sempre volta a fazer aquilo que não deve, ou sempre está fazendo aquilo que não deve. Até diz que não vai fazer, mas ele volta e faz aquilo que não deve. Acaba dizendo: esse aí é um cachorro, né? Bom, enfim, mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, lá em Provérbios, né, que o cão volta ao seu vômito, né? Como se ele já conhecesse a verdade, conhecesse a palavra, mas aí ele volta a fazer tudo aquilo, volta a fazer todas as coisas que vai contra a Deus e até mesmo fere a ele mesmo.
E isso está escrito em Provérbios 26:11 e também em 2 Pedro, Pedro cita também esse provérbio, em 2 Pedro 2:22, que é: volta ao cão o seu vômito. Então é esse sentido a qual a Bíblia nos traz. Depois ele fala sobre os feiticeiros, que são aqueles que acham que têm poder, né, sobre os elementos, que acham que tem alguma vantagem sobre o mundo espiritual, sobre os astros, enfim. Depois também ele fala sobre a impureza. A impureza aqui é um termo que menciona a questão de sexualidade, porque a Bíblia só autoriza, né, só um tipo de relacionamento, que é o casamento entre homem e mulher. No 6 ele diz os assassinos, lembrando que os assassinos, 1 João 3,15 diz que todo aquele que odeia o seu irmão, ele já é um homicida, né? Ele já é um assassino. Todo aquele que condena, todo aquele que odeia o seu irmão. Algumas traduções está aborrece o seu irmão. Ele é ali um homicida. No versículo, no outro vem o idólatra, né? Idólatra. Idólatra é um termo genérico para referir qualquer prática de adoração a ídolos. E também depois vem ali os mentirosos, né? E interessante que a mentira, né, ela entra praticamente em todas as áreas da nossa vida. Ela entra na nossa vida profissional, às vezes mentimos, às vezes para vender, ou mentimos para um patrão. Você às vezes, a mentira às vezes está também no seu laço familiar. Você às vezes promete coisas, diz coisas que você vai fazer já sabendo que não vai fazer. E até mesmo na fé, né? Na sua comunhão ali, né? Sabendo da verdade, às vezes mentimos, né? E para não ofender um irmão ou o que seja, às vezes mentimos e não dizemos a verdade, a qual a palavra quer dizer, entendeu? E outra coisa, mentimos para nós mesmos, dizemos ser umas coisas que não somos. Então a mentira, ela pode estar em todas as áreas da nossa vida, ela entra em todas as áreas da nossa vida. Depois de tudo isso, a pergunta fica: sobra alguém para entrar ao reino? Sobra alguém? E a resposta é sim. Aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Senhor, a qual o Espírito Santo de Deus convenceu do pecado, aqueles que se arrependeram e aqueles que obedecem, que amam a Deus, porque amar a Deus é obedecer a Deus. E se esforçarem em viver uma vida cristã, e viver uma vida cristã não com tristeza, porque viver uma vida com alegria, porque estar em Cristo também é alegria. Muitos fazem a ideia de que viver com Cristo é algo empurrado, forçado, né? Ao qual vivemos tímidos e forçados a uma passagem, e ali temos que seguir somente porque foi dito. Mas não, é uma entrega a Cristo, é um encontro com Cristo, ao qual nós vivemos, e essa entrega é este amor a obedecer, a qual nós falamos aqui. Bom, enfim, aqui no versículo 16, vamos lá, no versículo 16, ele coloca ali a sua autoridade, né? Aqui ele coloca a sua autoridade e os cumprimentos da profecia. No versículo 17, ele faz um convite. No fim do fim, ele faz um convite, e um lindo convite, né, de Deus ali, de tomar a água da vida. E aqui também ele diz, no próximo versículo, para nós não acrescentarmos, não podemos acrescentar nada à palavra de Deus. A revelação do Senhor é essa, não existe uma nova revelação. A revelação é essa, a que está na palavra de Deus. E nós não podemos acrescentar nada. Isso não se diz só em Apocalipse, mas a Bíblia toda. E também não podemos acrescentar, do mesmo modo também não podemos tirar, né? Tirar coisas que nos desagradam. Então não vamos colocar isso, não vamos dizer isso, não vamos pregar isso, né? Então não podemos fazer isso. Também temos ali, no outro versículo, confirma Jesus a sua volta, né?
Então aqui também fiz uma sessão de perguntas. A pergunta é: Jesus, para nós que conhecemos, né, que caminhamos, Jesus, ele é a nossa vida ou somente a nossa teologia, o nosso conhecimento? Nós vivemos, temos essa vida de entrega, vivemos essa comunhão, vivemos essa verdade, ou somente faz parte de um conhecimento da nossa teologia? E para você que está vendo agora essa mensagem, às vezes não conhece muito, que está vendo na internet, você não conhece muito as palavras, a palavra de Deus, perdão, você não conhece ali os livros, e eu pergunto a você: Cristo veio para ser uma verdade em sua vida? Ou Cristo veio para ser somente um personagem que aparece somente no Natal? Eu queria dizer aos irmãos que a história, ela não é um caminhão sem freio. A história, ela sim tem a sua parada, que será na consumação final, né? Nós não estamos caminhando para o caos. A igreja não caminha para o caos. Às vezes, aparentemente, parece que os cristãos, a verdadeira igreja, a igreja de Cristo, ela não caminha para o caos, mas ela caminha para a vitória. E o nosso último endereço não será um túmulo gelado e frio, mas será na glória com o nosso Senhor Jesus Cristo. É uma curta mensagem, eu agradeço os irmãos até aqui. Quero fazer uma oração, convidar você que está vendo aí pela internet para dar uma olhada mais nas pregações. Aqui é uma mensagem curta, somente uma devocional para o grupo de oração. E eu convido você a olhar mais, a nos acompanhar, a aprender mais da palavra de Deus. Quero fazer uma oração para você, para nós aqui. Te convido a orar junto comigo e entregar a sua vida ao Senhor. Poderoso Deus, amado Pai, te agradecemos por essa rica oportunidade. Que o Senhor nos perdoe pelos nossos erros e as nossas falhas. E agradecemos a Ti, Pai. Agradecemos ao Senhor por tudo que tens feito em nossas vidas. Agradecemos pela Tua misericórdia, Pai. E temos fé em Ti, Pai, que seremos salvos no último dia, através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.